A paz, queridos, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas, né? Então, pode ser vocês, meninas, que estão aqui conosco, podem ser também alguns meninos que serão alcançados, né? Eu sou Vanderlúcia, eu sou pastora e sou terapeuta. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Eu estou me apresentando não porque, né, a gente quer aparecer, quer se demonstrar, não. É porque eu quero que vocês entendam o propósito da minha vida, né? Eu sou, olha para vocês verem, filha de pastor, esposa de pastor e pastora. Então, eu vivi a minha vida nesse meio cristão, observando pessoas, né? Então, nessas observações eu pude ver e concluir que existem dores que estão além do corpo e outras estão além da alma. E todas elas precisam serem tratadas. Então, por causa disso, todo esse contexto que eu vivi do povo cristão, de liderança cristã, que cada dia mais está percebendo, né, as lutas da alma, como o profeta Elias sofreu depressão, né, as ansiedades da vida que o Senhor trata tanto com a gente. Por essa causa eu busquei essa formação. Então, o meu público-alvo são os cristãos, pastores, líderes, irmãos no contexto geral. Por causa de vocês, né? Dessa comunidade cristã, eu busquei essa formação porque às vezes nós levamos os nossos problemas, as nossas dores para um psicólogo que não tem a visão de reino, ele vai te dar um conselho que pode ir contrário à vontade de Deus. Então, é importante esse relacionamento nosso. E quando a irmã me pediu, né, para trazer essa palavra, o Senhor trouxe para mim sobre isso, a mulher forjada na dor, a pessoa forjada na dor. O que acontece com uma pessoa nesse tratamento de Deus, que é um tratamento doloroso, você ser forjada na dor, você ser forjado no sofrimento, dói muito e tem hora que cansa. E a gente começa a se vitimizar. E aí é onde Deus entra na nossa vida para nós nos posicionarmos, para nós tomarmos uma decisão capaz de mudar não só a nossa vida, mas todo as pessoas que vivem em torno da gente, como família, irmãos em Cristo, no nosso trabalho. Então, a pessoa, quando ela é forjada na dor, ela passa por muitas dificuldades, por muito sofrimento. Tem alguns casos que isso já começa na família, com o pai, com mãe, com irmãos, né? A maioria dos traumas que eu trato, queridos, começa lá de trás, na infância, desde o ventre, são rejeições, abandonos, palavras que você ouve e nem queria ouvir, né? Coisas que você presencia dentro de casa que não gostaria de presenciar. Isso vai forjando você, ou para você se tornar uma vítima, ou para você se tornar uma pessoa totalmente posicionada, porque a dor e o sofrimento ela é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de amadurecimento, onde nos possibilita tornarmos mais fortes e mais sábias, né? Essas mulheres, essas pessoas que são forjadas assim na dor, elas transformam a dor em força para superar os desafios e encontrar o propósito. Eu tenho um livro, vou mostrar para vocês, chama Lágrimas do Ministério. Por eu ver todo o sofrimento do meu pai como pastor, eu tomei uma decisão que eu não queria me casar com pastor. E Deus faz tudo diferente. Eu me casei com pastor. E quando chegou a minha hora de assumir o meu ministério, Deus me chamou e eu disse não para ele. Falei, não quero, não vou. Eu já vi tudo que um pastor sofre, uma esposa, que filho de pastor que sofre. Eu não quero esse ministério para mim. Então, quando veio esse livro, eu perguntei para Deus, por que tanta luta, por que tanta dor, tanto sofrimento?
na nossa vida ministerial e familiar. E a resposta do Senhor foi que as nossas lutas e tribulações serviriam de testemunho para fortalecer e alcançar outras vidas. Então, por isso eu estou aqui, né? Por isso Deus tem levantado o meu ministério, eu tenho ido em vários lugares, alcançado várias pessoas, porque eu podia me vitimizar e desistir do meu ministério e paralisar o meu chamado. Mas eu escolhi, né, ser essa pessoa que, forjada na dor, que está disponível para fazer aquilo que Deus proporcionou, né? Então, essa expressão, a mulher forjada na dor, ela é usada no nosso contexto religioso, falando assim que nós encontramos a nossa fé em Deus para sermos restauradas pelo poder dele e que nós encontramos no Senhor força para perseverar. E perseverar não até no meio do caminho, mas perseverar até o fim. Então, nesse forjar de Deus nas nossas vidas, nós alcançamos resiliência, né? Vamos enfrentar muitas vezes a depressão, o luto, a ansiedade. E a vontade de desistir é real, mas nós vamos sempre escolher permanecer lutando. Nós vamos viver um crescimento na presença do Senhor. Por quê? Porque nós usaremos as experiências difíceis para nos tornarmos mais inteligentes, mais sábias, mais maduras, não nos entregando ao comodismo. Quantas pessoas já desistiram, hein? Quantas pessoas já desistiram do casamento, já desistiram dos filhos, desistiram do ministério, desistiram de buscar a sua própria profissão? E você não, você buscou em Deus essa resiliência para crescer, para se fortalecer, dando passos à frente, né? Mesmo quando você sente que tudo está puxando você para trás. Tudo vem contra você para te derrubar, tudo vem contra você para te paralisar, mas você encontra força em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Tudo, queridos. Tem pessoas que têm vários deuses, um Deus para isso, um Deus para aquilo, para. Nós não. Nós precisamos só um Deus. E esse Deus que nós servimos, Ele é Deus de completude. Ele tem tudo que nós precisamos. Ele trabalha no nosso emocional, no nosso espiritual, no nosso físico, familiar, financeiro. Ele é um Deus completo em amor, bondade, misericórdia e direção. E traz para nós propósito de vida. Pega as nossas cicatrizes, nossas dores antigas e torna ela em propósito e força. E aí nós encontramos um caminho de cura e um sentido para as nossas batalhas. Ah, agora eu entendo porque eu passei isso, não é assim? Ah, agora eu entendo porque Deus permitiu tais coisas acontecer na minha vida. Ah, agora eu entendo porque as pessoas se levantaram contra mim. É porque a bênção do Senhor estava sobre nós, porque nós temos um chamado de Deus. E quando você é chamado pelo Senhor, o inimigo se levanta contra você, porque nós temos uma responsabilidade de preparar a nossa família para o altar, um altar em oferta a Deus, não é em sacrifício mais como era antigamente, né? Mas uma oferta de alegria, de gratidão, sacrifício vivo ao Senhor. E a fé traz para nós essa expressão na nossa espiritualidade, na nossa restauração, no nosso fortalecimento, onde nós conseguimos fazer isso, né? Alcançar o nosso propósito, mesmo em meio às dores. E dito tudo isso, domingo eu fui convidado para ministrar numa igreja sobre assembleia missionária, sobre as heroínas da fé. E nós crescemos assistindo, né, desenhos, filmes de super-heróis, gibis de super-heróis. E, na verdade, a verdadeira heroína, o verdadeiro herói não é aquele que tem um superpoder, né, de dobrar um laço, um ferro, um laço da Mulher Maravilha. Não, o nosso superpoder
é estar prostrado aos pés do Senhor Jesus e reconhecê-lo como nosso Senhor e trazê-lo para as nossas vidas, não somente para as nossas necessidades, mas para as nossas alegrias também. E quando a gente fala de uma mulher forjada na dor, me veio sobre Abigail. E eu desejo que o Senhor levante nessa sala aqui e levante nessa geração mulheres como ela, né? Porque a Abigail, ela teve uma sabedoria que desarmou a ira de um ungido de Deus e preservou o destino dela. Essas mulheres forjadas na dor, elas são assim, aquelas que vão direcionar destinos, o destino dos filhos, o destino dos maridos, o destino de pessoas que vão passando no nosso caminho. E o texto que Deus trouxe para mim foi em Reis, não, aliás, 1 Samuel, no capítulo 25, onde Davi estava fugindo de Saul. Ele já tinha sido ungido, mas ainda não era rei, não tinha se tornado rei. E agora ele precisava fugir de Saul porque a unção que estava sobre a vida dele incomodava Saul. E quando nós temos essa unção, talvez você esteja passando por isso. Foi ungido por Deus e por causa disso está sendo perseguido, caluniado, difamado. Jesus falou que é exatamente esse o processo que nós vamos viver. Mas que ele venceu as aflições do mundo, ele venceu todas essas dores, nós também venceremos em nome de Jesus. Nesse período de fuga de Davi, ele se encontrava na cidade de Carmelo. Ele e um exército que Deus preparou para estar do lado dele. E nessa fuga eles estavam com fome, precisavam de alimento. Então ele mandou um recado para Nabal, ele separou alguns mensageiros e falou assim: vocês vão a Nabal e vão dizer assim para eles: longa vida para o Senhor, está no versículo 6. Muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Sabe o que é importante? Essa forma de cumprimentar de Davi mostra a natureza do Senhor na vida dele, porque ele, debaixo da unção, já pronto para ser rei, ele podia ter abordado de forma mais ríspida, diferente, porque a gente percebe que tem muitos ungidos que se exaltam, que se engrandecem. E, na verdade, quanto mais ungido você é, quanto mais de Deus você tem, mais humilde é o seu comportamento diante do Senhor, diante das pessoas e das situações. Você vai se tornando uma pessoa simples. E isso é uma característica de Jesus nas nossas vidas, a humildade, a simplicidade. Então, Davi manda esse cumprimento, olha, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Nabal recebeu essa bênção de ungido do Senhor. Aí ele continuou mandando que desse esse recado. Sei que estás tosqueando tuas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. E ele continua dizendo: pode perguntar para eles, nós protegemos os seus bens. Nós protegemos os seus pastores, eu, Davi, e os meus soldados, os meus guerreiros. E Nabal, ao receber esse recado, o próprio nome, Nabal já fala, homem mau, homem sem dignidade, que não ouvia ninguém. Nabal respondeu ao servo de Davi assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Toda pessoa que é ungida por Deus, ela precisa ser forjada na dor. Ela será, faz parte do protocolo do ungido. Ser forjado na dor, ser, como que eu falo com você assim, desconsiderado, não ser reconhecido, quase que invisível, sabe? Questionado pelas pessoas, como Davi viveu desde a família dele, que nem se lembrou dele.
Então faz parte do protocolo de ungido. E agora, não bastando a família de Davi, Nabal se levanta. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Na verdade, ele já sabia quem Davi era, mas ele estava deixando bem claro que ele menosprezava a unção que estava sobre ele. Aqui eu vou abrir um parênteses, queridos. Eu imagino que cada um tem seu ministério, que cada um tem sua liderança, que cada um conheça pessoas com unção que estão diante de você. Respeitem toda a unção que vem de Deus. Todos aqueles que foram ungidos pelo Senhor, que você possa respeitar com amor, com integridade, porque olha, observa bastante esse acontecimento. Saul já tinha perdido a unção, mas nem por causa disso Davi se levantou contra ele. Opa, caiu aqui. Nem por isso Davi se levantou contra ele. Davi tinha recebido a unção do profeta Samuel e nem por causa disso fez ele se engrandecer a ponto de menosprezar quem estava no trono. Toda autoridade é constituída pelo Senhor. Precisamos ter essa compreensão. E às vezes nós passamos lutas na nossa vida, no espiritual, no emocional, físico e financeiro, por causa disso. Porque em algum momento nós desprezamos o ungido do Senhor, né? E nós precisamos trazer esse ensinamento para nós. Então, o que que acontece? Ele menosprezou Nabal, mandou esse recado para Davi. Olha, eu sei quem você é, filho de Jessé, mas eu não reconheço a sua unção. Eu não acredito que você será colocado num trono, tá? E não importa a opinião de Nabal, não importa o que as pessoas pensam de nós, nós temos uma identidade em Cristo. Talvez desde a nossa infância a gente ouve, né? Ah, você é o mais burro, é o mais tolo, você não vai dar certo, né? Você vai trabalhar para os outros. Queridos, isso, aquilo que dizem sobre você, contra você, não é o que vai definir o seu destino, não. Quem vai definir o seu destino é você diante de Deus. No Senhor nós podemos todas as coisas. Deus nos constituiu como cabeça e não como cauda, para estarmos por cima e não por baixo. Então, eu sei que tudo isso traumatiza, o que nós ouvimos desde a gestação, né? Desde nós na barriga da mãe, tudo isso trazem traumas e dores. Mas o Senhor nos dá poder para nós irmos além e vencermos essas palavras, essas ações que bloqueiam a nossa jornada. E é fato, gente, bloqueia. Mas nós temos um Deus que nos leva além, tá? Então, quando Davi recebeu esse recado, gente, ele ficou muito irado, porque ele estava num momento difícil da vida dele. Duas coisas tinham acontecido. No início desse capítulo 25, conta que o profeta Samuel, que tinha uma figura de paternidade e autoridade espiritual na vida dele, tinha morrido. Então ele estava de luto. Então ele já estava triste. E ao mesmo tempo ele tinha que fugir de Saul porque ele estava sendo perseguido, sabe? É real nossas lutas, é real nossos problemas. Aquilo que nós vivemos de dores e sofrimento é real. E tem hora que só a gente não consegue. Tem hora que nós não conseguimos romper essas barreiras e precisamos de parceiros, precisamos de Abigails que se levanta na vida desse servo, desse ungido do Senhor. Então, quando Davi recebeu essa resposta tão mal criada de Nabal, ele falou com seus soldados assim, ó, desembanhe as espadas que nós vamos lá. Vamos resolver, vamos fazer essa justiça com a nossa própria mão. Eu vou mostrar para ele quem que eu sou, que Davi que eu sou. Eu sou Davi que matou o urso, eu sou Davi que matou o leão, eu sou Davi que matou Golias, eu sou Davi que já destruiu vários exércitos. Se eu quisesse, eu podia destruir até Saul. E agora ele vem me afrontar? Gente, a nossa humanidade traz para nós esse tipo de pensamentos. Mas aí, Deus é maravilhoso. Deus cuida de nós com tanto carinho e perfeição que quando Ele olha para nós e nos vê tão fragilizados, vulneráveis, emocionalmente abalados, o que é que Ele faz? Ele
toma uma atitude em nosso socorro, porque Ele é socorro presente em dia de angústia, né? Porque a nossa atitude de fragilidade torna a nossa reação instintiva, humana. A gente não filtra a nossa reação, a gente fica meio que sem discernimento. É a hora do ímpeto, da raiva, da ira, do ódio. Porque ninguém gosta de ser ignorado e humilhado, muito menos de recebermos essa ingratidão. Ele tinha guardado os pastores e o rebanho de Nabal, ele não esperava, não estava pronto para essa resposta, né? Então, quando ele chamou o exército dele, falou assim: Olha, vamos com espada, né? Aí o que que Deus fez? Deus levanta Abigail. Gente, Abigail era esposa de Nabal. Imagina o que que essa mulher não passava em casa. O que que esse Nabal não falava para ela, contra ela, sobre ela, o que que ela não já não presenciou, né, na vida dela de casada com Nabal, a forma dele tratar os empregados, a forma de tratar a família. Imagina, talvez você está aqui comigo e vive um pouco isso. Tem algumas mulheres que têm um Nabal dentro de casa. Um homem mal-humorado, ríspido, mesquinho, ganancioso, um homem que não ajuda, que não confia na mulher, sabe? Que menospreza a mulher. Eu já ouvi algumas mulheres falando comigo, meu marido fala que eu sou burra, que se ele separar de mim eu vou passar fome, né? Então, é nesse contexto que Abigail foi forjada. E ela podia ser uma vítima, mas ela tomou uma decisão de ser uma mulher sábia, que usa a dor e o sofrimento como força, poder e autoridade. Aí o servo de Nabal e Abigail foi procurá-la e falou: Minha senhora, Davi, o ungido ao trono, pediu ajuda para Nabal. E Nabal, que não ouve conselho de ninguém, que é uma má pessoa, mandou uma resposta para Davi que ele não gostou. E ele está vindo com a espada já pronta para destruir não somente Nabal, mas toda a casa dele. Nessa hora, Abigail se levantou, queridos. Ela tomou uma mulher guiada por Deus, ela muda o curso de uma história, queridos. Sabe? Tudo caminhava para o sangue e para a vingança, mas ela se levantou não em força, não brigando, não como uma mulher rixosa, ela se levantou em sabedoria. Quando o caos se levanta, Deus envia uma mulher com discernimento. Deus levanta você, Deus me levanta para nós criarmos uma outra perspectiva de vida. Então, primeiro detalhe, se Davi fizesse justiça com a sua própria mão, ele seria reprovado por Deus. Porque tudo que ele fez lá atrás não foi na força dele, foi na força do Senhor. E se dessa vez ele fizesse justiça, querendo enaltecer sua própria força, pode ter certeza que Deus não permaneceria com ele. Porque a nossa vingança não vem de nós mesmos, a nossa vingança vem do Senhor. Por mais que seja verdadeiro, que a gente tenha direito, que foi errado o que as pessoas fizeram contra nós, mas tudo precisa ser colocado em Deus. Então, o que que Deus fez, né? Deus levantou Abigail nessa transição entre o chamado e o cumprimento, entre o deserto e o trono. Deus levantou essa mulher para revelar o coração de Deus a Davi e manifestou através do discernimento dela que Deus era com ele, que ele não podia perder a unção dele por fazer justiça com a sua própria mão. E isso é forte demais, queridos. Ela chegou, pegou todas as provisões que Davi tinha pedido, levou em maior quantidade, colocou-se sobre um animal e quando ela o viu de longe, ela já desceu do animal, se prostrou de joelho diante dele, reconhecendo que ele era rei, sim, que ela não o via apenas como ungido, mas já como rei. E ela disse assim para ele, está no versículo 32, e disse, ela falou para ele, eu reconheço a sua unção.
Eu reconheço o poder de Deus que está em você. Aí ele respondeu, né, no versículo 32, Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. A mulher de Deus, ela é resposta. Ela é resposta no tempo certo, no cenário certo, numa tensão. Ela apazigua, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz tudo. Ela não olha, ela falou com Davi, não olha para o meu marido insensato. A minha casa te reconhece. Eu creio que Deus vai te colocar em lugares mais altos. Olha que lindo, que coisa mais maravilhosa. Um episódio que Deus usou ela para revelar o coração de Davi, para trazer na memória dele quem realmente ele era, né? Então, isso tudo mudou na vida dele por causa dela. Ele permaneceu debaixo da unção e da promessa. Nabal era rico, poderoso, mas era orgulhoso, espiritualmente cego e endurecido, duro e maligno nas ações dele. Ele está descrito dessa forma na Bíblia, no versículo 3. Ele era um homem rude, mal intencionado, sem empatia, incapaz de reconhecer o mover de Deus ao seu redor. E muitos de nós somos criados nesse contexto. Mas hoje a unção de Deus está sobre a sua vida, para libertar você de todo o cativeiro emocional, para te dar fortaleza. E se você, queridos, não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda. É para isso que nós estamos aqui, como pastores, como terapeutas, para caminhar com vocês, para dar essa direção para vocês, né? Aí levanta essa mulher de Deus, nos mostrando que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor transforma cativeiro e cenário, que a ira de um coração ferido pode ser transformada em bênção do Senhor, em paz, em alegria. E você pode guardar sua espada, você pode guardar todo esse ódio, esse rancor precisa ser dissipado da nossa vida. Precisamos perdoar, queridos. Perdoar a nós mesmos por erros que nós cometemos. Precisamos nos perdoar por nós não sermos ou não termos alcançado o lugar que nós sonhávamos, por no tempo que nós esperávamos não ter obtido o sucesso que nós gostaríamos. Cada pessoa tem um tempo em Deus. Não se compare a outras realidades, a outras histórias e pessoas. Se perdoe e seja curado em nome de Jesus. Precisamos curar pessoas que estão dispostas a ferir outras pessoas. Isso não é sobre quem é ferido, isso é quem fere. As pessoas que se levantam contra nós para nos ferir emocionalmente, para nos desejar o mal, são pessoas que precisam ser curadas e precisam do seu perdão. Libere esse perdão de Deus na sua vida. Tem muita gente que está aqui comigo e está cansado, sobrecarregado. Jesus chama, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão paz para a alma de vocês. Tudo que muitos estão precisando hoje, nesse tempo, é de paz para a alma. E nós encontramos isso em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, você obtendo essa paz, essa troca de jugo com o de Jesus, você consegue ser essa sabedoria que salva outras pessoas, que se salva e que redireciona destinos. Você será a mulher ou a pessoa que entra em cena como uma voz profética, como um intercessor, como ponte de misericórdia. No versículo 3 fala que Abigail era uma mulher de bom entendimento e formosa, ela não se perdeu em meio aos traumas e às dores dela. E a aparência dela, a beleza, não estava só no corpo, não. Estava na beleza do caráter, estava na graça da sabedoria, estava no discernimento espiritual. Então, ela agiu com rapidez, ela agiu com discernimento, ela discerniu o tempo. Olha, já que a minha casa está em perigo, eu me levanto para defender minha casa. Ela podia ter se escondido, ter fugido, né? Mas ela não, ela se
posicionou, agiu com rapidez, ela discerniu aquele tempo e ela se levantou nessa virtude de Deus que é liberado sobre a nossa vida. Duas virtudes raras e espiritualmente poderosa, que é agir com rapidez e é discernir o tempo. Às vezes nós observamos as coisas acontecendo na nossa casa, sofremos por causa disso, mas não fazemos nada para resolver. Vamos chorar, vamos nos esconder no quarto escuro. Não é isso que Deus quer de nós. Precisamos termos os ouvidos sensíveis, ouvir antes que seja tarde demais. Precisamos ter mente sábia, entender o que está em jogo, aquilo que é espiritual, aquilo que é físico, aquilo que é financeiro, aquilo que é emocional. Precisamos estarmos com as nossas mãos prontas, preparar o sustento, saber trabalhar no pouco, saber trabalhar no muito. Precisamos termos os nossos lábios guiados por Deus. Muitas vezes da nossa boca só sai palavras de morte, de destruição. Nós precisamos mudar essa fonte para palavras de vida, palavras que curam. Abençoar os maridos, abençoar as esposas, abençoar os pais, os filhos, abençoar aquelas pessoas que passam na nossa jornada. Então ela se prostrou diante de Davi com humildade, com reverência, com discernimento espiritual, reconhecendo a unção que o marido desprezou, né? Então essa mulher, ela profetizou o futuro do rei. Eu já te vejo lá. Versículo 28, ó, o Senhor certamente te fará casa firme, porque pelejas as guerras do Senhor e não se acha em ti mal por toda a tua vida. Irmãs, irmãos, prestem bastante atenção. O Senhor certamente fará de nós casa firme, porque nós precisamos pelejar as guerras que são do Senhor. As guerras que vêm do maligno não são nossas guerras. E que não se ache em nós mal por toda a nossa vida, que um momento de ira, de fúria nosso, não possa trazer maldição para toda a vida, para nós, para os nossos descendentes. Amém? Isso é muito importante. Então, traduzindo, né, em palavras assim que a gente fala no dia a dia, né? Ela estava falando assim, Davi, não mancha o seu futuro por causa do insensato, não. Não coloca sangue de ninguém sobre suas mãos, não. Você é maior que essa ofensa. Você é maior que esse problema. Você é maior que essa luta, que esse trauma. O Espírito Santo de Deus está com você. Você é morada do Altíssimo. Naquele momento, Deus falou através da vida dela. Deus quer falar através da sua vida. Que nós sejamos um instrumento profético para preservar a unção e o propósito na nossa casa e fora da nossa casa. Veja além do momento, sabe? Interceda, ore com palavras de sabedoria, haja com generosidade. Então, Davi, quando viu isso, falou: Bendito seja o Deus de Israel que te enviou ao meu encontro, que me ajudou a manter o meu destino intacto, que me ajudou a manter a unção sobre a minha vida, protetora de unção, preservadora de destino. Bendita seja a tua prudência, versículo 33. E bendita tu mesma, que hoje me impediste de derramar sangue. Que hoje aqui nessa sala, Deus encontre uma geração de benditas, de mulheres prudentes, de mulheres usadas por Deus. Abigail foi o freio divino. Na fúria de ungido, ela salvou Davi de si mesmo. E muitas vezes nós precisamos sermos salvos, não são das pessoas, são de nós mesmos, né? E há pessoas que Deus levanta não para lutar por nós, mas para nos impedir de lutar errado, de identificar que luta é essa. Está vindo de Deus? É o inimigo querendo me confundir? E aí a gente vai se posicionar. E aí, gente, para terminar essa palavra, dias depois, Nabal foi ferido pelo próprio Deus. Quando ele soube, ela voltou para casa e contou para ele o que ela tinha feito. Ele ficou tão irado que a doença da ira, do ódio, consumiu a vida dele. Então, o próprio Deus usou aquela
situação para quê? Para fazer justiça na vida dele. Então, no versículo 38 fala assim: sucedeu que, passado cerca de 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e este morreu. Não precisou Davi fazer nada. Quem nos justifica é Deus. Quem nos defende é Deus. E Deus esperou o tempo certo. Não foi Davi quem matou, foi o juízo divino que agiu. E Davi declarou, versículo 39, bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da minha afronta, que viu todas as lutas e afrontas que nós passamos no decorrer da nossa vida, e por mais que a gente pense que Deus está demorando em fazer justiça por nós, no tempo certo Ele vai fazer. Deus defende o justo, Deus honra a nossa sabedoria e faz cair o insensato. Então, quando Davi soube que Nabal morreu, ele mandou buscar Abigail e ela passou a ser esposa dele, né? Então, assim, aquele espírito de nobreza e de dignidade que estava sobre Abigail colocou ela para reinar junto com Davi, num palácio, né? Por sabedoria e não pela aparência dela, né? Então, eu decidi em Deus, né? Eu tenho certeza que é o Espírito Santo que me moveu para trazer essa palavra para despertar você, né? Para que você seja essa mulher sábia que preserva destino, para que a ofensa, que é uma prova espiritual, não venha te abater, para você nunca subestimar o poder da sabedoria de Deus na sua vida, para nós não respondermos tolice com tolice, mas para vivermos o propósito do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Então, tem momento que nós somos Davi, feridos, injustiçados, prontos para agir. Mas há momentos em que Deus nos chama para sermos Abigail, pacificadora, intercessora, guardiã do propósito. E há momentos em que precisamos reconhecer que há nabais em nosso caminho. Pessoas que Deus usa para provar o coração e refinar a nossa reação. E quando isso acontecer, que nós sejamos prontos para entender o que Deus está fazendo e que nós precisamos sermos aprovados por Ele, em nome de Jesus. Então, essa é a palavra, né, que o Senhor trouxe ao meu coração para ministrar a vocês, e eu quero, né, mostrar a vocês mais uma vez. Esse é o meu livro, eu tenho ele online também, tá? Quando você adquirir esse livro, você está abençoando o meu ministério, né? E tem ele físico e online, e só me colocar à disposição de vocês como terapeuta. Eu sou especialista em transtornos graves, tá? Então, eu trabalho, na verdade, não é só uma terapia, é uma mentoria que eu faço, com sessões de terapia, com direcionamento espiritual, tá? Hoje mesmo, lá que 17h30, eu atendo uma menina lá dos Estados Unidos, já atendi na Bélgica, na Inglaterra. Deus tem abrido essas portas. Se você precisa desse atendimento, gente, não tenha vergonha. Invista em você, na sua emoção, naquilo que Deus está colocando diante de você. Né? Tinha tanto tempo que nós não estávamos juntos, né, Líbia? Da outra vez ela me chamou, eu estava indo para Minas, e hoje a prova de Deus estarmos juntos. E eu quero fazer para vocês esse convite. Se você precisa dessa ajuda, desse acompanhamento, estou à disposição, tá? A gente trabalha com pacotes que possibilitam você ter todo esse acompanhamento. Aí eu faço junto o emocional e o espiritual, não somente como terapeuta, mas como mentora. Então, o que que eu faço com o passado dos meus familiares que vieram de outras religiões, com tudo que eu vivi? Eu vou ensinando para você passo a passo sobre tudo isso, e é uma libertação muito forte que Deus traz. No mais, queridos, desejo que Deus os abençoe de forma poderosa, trazendo sempre graça, força, poder e autoridade, porque nesse século XXI, onde está tão difícil de viver, o Senhor nos faça romper e ir além, em nome de Jesus. E você que está aqui comigo, que está afastado dos caminhos do Senhor, que precisa tomar uma decisão em Cristo, é muito importante para você vencer, você ter Jesus como seu Salvador.
porque a nossa origem está em Deus e nós precisamos, em vida, permanecer em Deus para termos uma eternidade com Ele. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus. Você pode escrever, vai estar no YouTube, você pode escrever assim: hoje eu volto para Jesus, eu me reconcilio com o Senhor, quero renovar minha aliança com Deus. Faça isso hoje, não espere para amanhã, tá? Porque o amanhã não nos pertence. E que a unção do Senhor seja sobre todos nós. Que Jesus possa trazer paz, alegria e salvação sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e receba as bênçãos que vocês estão liberando sobre a minha vida. Interceda por mim, pelo meu ministério, para que eu tenha esse discernimento de Abigail para identificar cada luta e provação que aparece em tempos diferentes. Em nome de Jesus, Deus abençoa.